99% dos brasileiros que hoje têm 30 ou 40 anos vão depender da caridade, de parentes ou vão continuar trabalhando até o dia de morrer. Parece um cenário de filme de terror ou um exagero sensacionalista, não é? Mas, infelizmente, essa é a projeção matemática mais fria e crua que existe sobre a previdência pública no Brasil. A gente cresceu ouvindo que se trabalhasse duro, pagasse o carnê em dia e cumprisse as regras, lá no final, haveria um descanso garantido, uma rede de segurança chamada INSS. Só que tem um detalhe brutal que quase ninguém te conta na escola ou no trabalho. A conta simplesmente não fecha mais. E o sistema que foi desenhado décadas atrás já quebrou. Ele só não te avisou ainda. Você já parou para pensar que está colocando o seu futuro, a sua comida e os seus remédios na mão de uma promessa que matematicamente não tem como ser cumprida? A sensação que dá é de um soco no estômago, eu sei. Talvez você sinta uma mistura de raiva ou até de negação agora, pensando, mas o governo vai ter que dar um jeito, ou falta muito tempo ainda. E é exatamente aí que mora o perigo invisível. O problema não é apenas a falta de dinheiro, o problema é como o seu cérebro processa essa informação. Existe uma falha na nossa programação mental que nos faz caminhar sorrindo para o abismo, achando que alguém vai colocar uma ponte lá na frente no último segundo. Hoje, eu não vou te dar dicas de investimento ou falar sobre qual ação comprar. Eu vou te mostrar as 3 armadilhas psicológicas que estão te mantendo paralisado enquanto o teto desaba. E vou te ensinar como reprogramar sua mente para sair da fila do matadouro previdenciário, antes que seja tarde demais. O que eu vou te revelar aqui muda completamente a forma como você enxerga o seu contra-cheque e o seu futuro. Sou estudioso do comportamento humano e passei anos analisando por que tomamos decisões financeiras terríveis, mesmo sendo pessoas inteligentes. A resposta não está na calculadora, está na neurociência. Olha só o que acontece de verdade dentro da sua cabeça. Vamos começar falando sobre o maior vilão dessa história, algo que na psicologia chamamos de viés de normalidade. Sabe quando você ouve um alarme de incêndio tocar num prédio comercial e, em vez de correr, todo mundo se olha, continua sentado e pensa, deve ser só um teste, ou alguém queimou a torrada? Isso é o viés de normalidade. O nosso cérebro evoluiu para buscar conforto e reduzir a ansiedade. Admitir que uma catástrofe está vindo gasta muita energia e gera pânico. Então a sua mente cria uma ilusão de que as coisas vão continuar normais, de que o futuro será apenas uma extensão do presente. No caso da aposentadoria pelo INSS, esse viés atua como uma venda nos seus olhos. Você vê as notícias sobre reforma da Previdência, vê o envelhecimento da população. Vê que cada vez tem menos jovens trabalhando para sustentar os mais velhos, mas o seu cérebro diz, isso é problema do governo, até lá eles resolvem. Parece loucura a gente ignorar dados tão óbvios, né? Mas é um mecanismo de defesa biológico. O seu cérebro está tentando te proteger da angústia de perceber que você está sozinho nessa. Só que, nesse caso específico, essa proteção biológica é o que vai te deixar vulnerável. É como se você estivesse num barco furado e, em vez de tirar a água ou procurar um bote, você decidisse aumentar o volume da música para não ouvir o barulho da água entrando. Para quebrar esse viés, você precisa forçar a sua mente a encarar o pior cenário, não como um pessimismo, mas como um dado de realidade. Você precisa olhar para o extrato do INSS não como uma garantia, mas como uma doação a fundo perdido, que talvez, com sorte, te devolva um salário mínimo que não compra nem a metade dos remédios que você vai precisar. Isso nos leva a uma distinção fundamental, que separa quem sobrevive com dignidade de quem passa necessidade na velhice. Na psicologia, chamamos isso de locus de controle. Existem 2 tipos, o externo e o interno. A maioria dos brasileiros foi treinada culturalmente a ter um locus de controle externo. É aquela postura de Deus proverá, o governo garante, o sindicato vai brigar por mim. Quando você opera nesse modo, você entrega a chave da sua vida para terceiros. Se o governo mudar a regra, você quebra. Se a inflação disparar, você passa fome. A pessoa com locus de controle externo é uma eterna passageira no carro da própria vida, torcendo para o motorista não bater. Já o locus de controle interno é onde a mágica da liberdade acontece.
É quando você assume, de forma radical, que ninguém vai vir te salvar. É entender que o governo não é seu pai e o INSS não é sua mãe. Quando você vira essa chave, a ansiedade diminui e a ação começa. Você para de gastar energia reclamando da política e começa a gastar energia construindo seu próprio patrimônio. Parece frio dizer, ninguém vai te salvar, né? Pode soar solitário. Mas, na verdade, é a coisa mais empoderadora que você pode ouvir. Porque se depende de você, então você pode resolver. Você deixa de ser vítima das circunstâncias e passa a ser o arquiteto da sua blindagem. Deixa eu te contar uma história que ilustra isso perfeitamente. Vamos chamar nosso personagem de Roberto. O Roberto era um cara trabalhador, gerente de uma loja de autopeças, ganhava um salário razoável. Ele sempre pagou o teto do INSS e se orgulhava disso. Ele dizia para os amigos no churrasco: "Eu tô tranquilo, fiz a minha parte, quando eu fizer 65 anos, vou curtir a vida." O Roberto sofria do viés de normalidade. Ele via as reformas acontecendo, mas achava que o direito adquirido dele era sagrado. O tempo passou. Chegou o dia da aposentadoria do Roberto. Ele foi até a agência, todo confiante, com a pastinha de documentos embaixo do braço. Quando ele sentou na frente do funcionário, a realidade bateu como um trem de carga. O funcionário olhou para o sistema e disse: "Senhor Roberto, houve uma mudança no fator previdenciário e no cálculo da média. O valor do seu benefício não vai ser aquele que o senhor esperava." O Roberto ficou pálido. Ele tentou argumentar, disse: "Mas eu contribuí pelo teto a vida toda. Isso é um roubo." E o funcionário, com aquela cara de quem já viu essa cena 1000 vezes, respondeu: "Eu entendo, senhor, mas a regra é essa. O valor é este aqui." O valor era menos da metade do que ele ganhava na ativa. Sabe o que aconteceu depois? O Roberto chegou em casa e teve que ter a conversa mais humilhante da vida dele, com a esposa. Ele disse: "Amor, a gente vai ter que vender o carro e mudar para um apartamento menor, porque a conta não fecha." Ele me descreveu esse momento depois e disse algo que nunca vou esquecer. Ele disse: "Foi como se eu tivesse trabalhado 40 anos para construir um castelo de areia, e a onda veio e levou tudo em 5 minutos." Eu me senti traído, mas no fundo eu sabia que a culpa era minha por ter confiado. O Roberto teve que voltar a trabalhar como motorista de aplicativo aos 67 anos para pagar o plano de saúde. Agora, compara isso com a história da Ana. A Ana trabalhava na mesma empresa que o Roberto, ganhava menos que ele. Mas a Ana tinha o locus de controle interno ativado. Ela olhava para o desconto do INSS no contra-cheque e pensava: "Isso aqui é imposto, não é investimento. Se voltar alguma coisa, é lucro, mas eu não conto com isso." Desde os 30 anos, a Ana vivia um degrau abaixo do que podia. Se ela ganhava para andar de carro novo, ela andava de seminovo. Se podia morar num bairro nobre, morava num bairro bom, mas mais barato. A diferença, ela investia. Não era muito, mas era constante. Quando a Ana se aposentou, o INSS dela também veio baixo. Mas sabe qual foi a reação dela? Ela olhou para o extrato, deu de ombros e disse: "Tudo bem, isso aqui paga a conta de luz e o supermercado. O resto, eu mesma me pago." A Ana hoje viaja 2 vezes por ano. O Roberto está dirigindo no trânsito caótico para sobreviver. A diferença entre os dois não foi sorte nem apenas salário, foi mentalidade. A Ana entendeu que a aposentadoria do governo é um plano de pobreza, enquanto o Roberto acreditou na fábula da proteção estatal. O que a Ana fez não foi mágica financeira, foi autoproteção psicológica contra a inércia. Para você não ser o Roberto daqui a alguns anos, você precisa aplicar uma técnica que eu chamo de conexão com o eu futuro. Estudos de neuroimagem mostram que, quando pensamos em nós mesmos no futuro, o cérebro ativa as mesmas áreas de quando pensamos em um estranho. É por isso que é tão difícil guardar dinheiro hoje para o você de daqui a 20 anos. Para o seu cérebro, é como dar dinheiro para um desconhecido na rua. Você prefere gastar com o você de agora, que é real e tem desejos urgentes. Para hackear isso, você precisa tornar esse estranho familiar. O exercício é o seguinte: feche os olhos por 1 minuto e imagine você mesmo com 80 anos. Mas não imagine uma imagem genérica. Imagine os detalhes. Tente sentir a textura da pele das suas mãos, mais fina e enrugada. Imagine que você acordou com uma dor nas costas que não passa. Imagine que você precisa comprar um remédio que custa R$300 e você abre a sua carteira. O que tem lá dentro? Tente visualizar a geladeira desse seu eu de 80 anos. Ela está cheia ou você está escolhendo entre comprar carne ou pagar a luz? Quando você faz esse exercício de visualização vívida,
Você cria empatia pelo seu eu do futuro. Você começa a sentir a dor dele agora. E é essa dor antecipada que vai te dar a força de vontade para cortar o gasto supérfluo hoje e investir. Não é sobre se privar de viver o presente, é sobre não roubar do seu futuro. Toda vez que você gasta tudo o que ganha, você está, literalmente, tirando comida do prato daquele velhinho ou velhinha que você vai ser um dia. E acredite, aquele velhinho é você. Ele vai sentir fome, frio e medo exatamente como você sente hoje, só que com menos energia para resolver o problema. Outro ponto crucial é entender a matemática da fragilidade. O sistema do INSS é um esquema de repartição simples. Quem trabalha hoje paga para quem está aposentado hoje. Não existe um cofre com o seu nome onde o dinheiro está rendendo. O dinheiro entra e sai. O problema é que o Brasil está envelhecendo rápido demais. Antigamente, tínhamos 10 jovens trabalhando para sustentar um idoso. Daqui a pouco, teremos 2 ou 3. A conta é impossível. Quem promete que o sistema vai se sustentar sem cortes drásticos, está mentindo ou não sabe fazer conta. Aceitar isso dói, gera revolta, eu sei. Dá vontade de brigar com a televisão. Mas a sua raiva não vai pagar seus boletos na velhice. O que paga boleto é patrimônio acumulado sob o seu controle. Então, como a gente traduz tudo isso para a prática? Agora que você já entendeu o buraco onde estamos. Não adianta só ficar no desespero. O desespero paralisa e a gente precisa de movimento. O primeiro passo prático é o que eu chamo de auditoria da realidade. Entre no site do governo, no Meu INSS e olhe o seu extrato CNIS. Veja se as empresas onde você trabalhou realmente depositaram o que deviam. Muita gente descobre na hora de se aposentar que a empresa faliu e não pagou nada. E aí é tarde demais. Resolva as pendências burocráticas agora, enquanto você tem saúde e paciência. Isso é higiene básica. O segundo passo é criar o seu fundo de liberdade. Esqueça a palavra aposentadoria. Ela carrega um peso de inatividade, de pijama. Chame de fundo de liberdade. Comece pequeno, mas comece com agressividade. Se você tem dívidas, mate-as como se sua vida dependesse disso, porque depende. Os juros compostos da dívida são a corrente que te prende. Os juros compostos do investimento são a chave que te solta. E aqui entra o pulo do gato comportamental. Automatize. Não conte com a sua força de vontade todo mês. Configure uma transferência automática para o dia em que o salário cai. Se o dinheiro não passar pela sua mão, você não gasta. Você se adapta com o que sobra. Lembre-se, o ser humano é uma máquina de adaptação. Se tirarem 20% do seu salário hoje, você vai chiar no primeiro mês. No segundo, vai achar ruim. No terceiro, você já ajustou o padrão de vida e nem sente tanta falta. E, por favor, diversifique não só o dinheiro, mas as habilidades. No século XXI, aposentadoria não significa necessariamente parar de trabalhar totalmente, mas sim ter a opção de trabalhar com o que gosta, no ritmo que aguenta. Manter-se produtivo e mentalmente ativo é também uma forma de seguro de vida. Aposentadoria ociosa mata mais rápido que cigarro. O cérebro precisa de propósito. Então, investir em aprender coisas novas não é só hobby, é estratégia de sobrevivência. Se o sistema financeiro colapsar, o que você sabe fazer que tem valor para os outros? Essa é a sua última linha de defesa. Eu sei que falar disso é pesado. Falar de envelhecimento e falta de dinheiro toca nos nossos medos mais primitivos. Mas eu não estou te contando isso para te deixar deprimido ou ansioso. Pelo contrário, a clareza é o antídoto da ansiedade. Quando você acende a luz no quarto escuro, o monstro desaparece e você vê que era só um casaco pendurado na cadeira. O monstro do INSS só é assustador enquanto você finge que ele não existe. A partir do momento que você o encara e diz, ok, você não vai cuidar de mim, então eu cuido. Você recupera o poder. Não é sobre ficar rico e comprar Yates. É sobre chegar aos 70 ou 80 anos e poder entrar numa farmácia e comprar o remédio que precisa sem ter que escolher qual refeição vai pular. É sobre poder dar um presente para o seu neto sem fazer dívida. É sobre manter a sua dignidade intacta, sem depender da boa vontade de políticos que nem sabem o seu nome. Então, o convite que eu te faço para hoje à noite é muito simples e direto. Sente-se com a sua família, ou sozinho mesmo, e faça as contas de verdade. Quanto você precisa para viver? Quanto o governo diz que vai te dar? Qual é o tamanho do buraco? E comece a tapar esse buraco hoje, nem que seja com R$50. Haja como se o sistema já tivesse quebrado, porque para todos os efeitos práticos, ele já quebrou.
Assumir a responsabilidade pela própria vida é o ato mais maduro e corajoso que existe. Dói crescer. Dói perceber que estamos sozinhos na chuva. Mas é só quando a gente percebe que está na chuva que a gente começa, tijolo por tijolo, a construir o nosso próprio abrigo. E acredite, o abrigo que você constrói com as suas próprias mãos é muito mais seguro do que qualquer castelo de promessas que o governo te vende. O futuro não é garantido, ele é construído. Comece a sua obra agora.